Hoje é dia 13 de abril, essa aula é da disciplina Projeto Integrador 3, que fala sobre direitos humanos. Já vou iniciar aqui com vocês, nós temos 11 pessoas na sala. Eu estava falando da legenda, né? A legenda na primeira aula que eu dei hoje, de repente eu olhei, estava escrito lá assim, cansei. Eu falei assim, eu não falei isso, que eu cansei, né? Nem se fosse no final do dia, né? Cansei, haja cansei, né? Era a primeira aula, aparece cada coisa. E tenta corrigir, às vezes e ainda muda, não sei se não adaptou com a minha voz aqui, não sei o que é. Vou começar a abordar com vocês o slide 2, material 2, né? Continuando um pouco sobre a abordagem de direitos humanos, lembrando que esse conteúdo é muito recorrente no nosso dia a dia, é muito comum a gente acessar qualquer meio de comunicação, ou mesmo assim, conversas em que as pessoas estão falando sobre exatamente os direitos humanos, né? Talvez não denominando como os autores denominam, dizendo de forma tão rebuscada, dizendo que tipo de direito é aquele, né, classificando aquele direito, mas no fundo, quando nós estamos conversando com alguém, vamos supor que eu estou no trabalho, estou conversando com um colega meu no intervalo, ou estou, sei lá, caminhando em algum local, começo a conversar, conheço alguém, mesmo que eu não tenha grande intimidade com aquela pessoa, se a conversa tem um teor assim de que a pessoa está manifestando uma insatisfação em relação a algo, que ela está chateada, às vezes está num setor, por exemplo, sendo atendida, e ela comenta, né, que aquilo, né, falando até, assim, não, isso é um absurdo, né, aconteceu isso, já é a segunda vez que eu venho aqui, a terceira vez que eu venho aqui, aconteceu tal situação, enfim, né, sobre qualquer acontecimento do dia a dia, que essa pessoa venha a falar algo e que ela está queixando de algo, comentando algo, dizendo sua insatisfação, é possível que por detrás daquilo a gente tenha uma espécie de julgamento, né, a fazer no sentido assim, né, de percepção, porque julgamento a gente, né, julgamento fica para o juiz, né? Mas uma percepção assim, um pré-julgamento de que, nossa, mas isso é um absurdo, como pode ter acontecido isso? Não, tá errado isso, eu não concordo com isso, que absurdo, né? E a gente fala assim, né, muitas vezes, ninguém merece isso, né? Eu tenho por mim que todas as vezes que a gente se depara com uma situação que fala assim, que ninguém merece isso, está falando exatamente dos direitos humanos. Por que que não merece isso? Porque aquilo não é digno para a pessoa. Ele merece coisa melhor. É um ser humano que merece coisa melhor. Mas também a gente não está aqui só para falar em relação aos direitos humanos, não, né? Podemos falar também de outros direitos, né, no sentido até mesmo ambiental, né, que se também o ambiente está bem cuidado, né, nós temos benefícios com isso, somos beneficiados, que nós temos direito a respirar um ar puro, um ar melhor, um ambiente, viver num ambiente melhor e por aí vai. Então, os direitos humanos é como se fosse algo que nós conhecemos pela própria natureza humana. Nós sabemos aquilo que é bom ou não é bom para nós, por uma questão até de mecanismo de defesa da própria vida. É claro que tem gente que não tem muita noção, né? Tem gente que é assim, às vezes fica meio desligada da realidade e quer tudo muito mais e só vê na perspectiva do direito e não vê dos deveres. Então, nós também devemos procurar entender os direitos humanos, lembrando também na perspectiva dos nossos deveres como ser humano, né? Porque a verdadeira consciência seria assim, né, que eu tenha tudo que é meu de direito e tudo que é meu de dever. Então, tudo que é meu de direito que vem a mim, mas que vem a mim também tudo que é meu de dever para eu cumprir com esse dever, não é assim? Aí seria uma formação humana muito bem trabalhada, evoluída, né? E com os nossos filhos, com os nossos funcionários, com as pessoas com as quais nós convivemos e temos algum tipo de possibilidade de orientação, devemos sempre lembrar esses dois lados. Também gosto de falar disso, né? Não são só
os direitos, né? Devemos lembrar também dos deveres, porque assim a gente começa a pensar assim, mas essa pessoa tem o dever de fazer isso para mim, eu tenho o direito, mas é ela que tem o dever de fazer, que eu começo a olhar do outro lado, né? E muitas vezes o dever é meu, eu que tenho que fazer isso. Para que eu tenha aquilo que eu tenho de direito, eu também tenho o dever de fazer algo em relação a isso. Então, as coisas não são assim, que venha tudo a nós e que eu sou aqui uma pessoa que vem ao mundo para ser servido, não. Nós viemos ao mundo para servir, né? E temos vários direitos, não é assim? Como ser humano, na dignidade, que a gente consiga chegar lá. Vou lembrar que no dia 22, já lembrei isso em outras aulas, quem estava comigo já ouviu, e aí é bom que fica reforçado, né? Dia 22 de abril, termina o prazo para entrega da atividade 1 e 2. A atividade 1 e 2, na disciplina de Direitos Humanos, ao todo são 30 pontos, porque a primeira atividade vale 10 e a segunda, que é discursiva, vale 20. Vou fazer a explicação do conteúdo e vou deixar o tempo para vocês fazerem a atividade. Já vou terminar a aula colocando lá a atividade, tá? É importante vocês fazerem a atividade, ela é individual, porque são 20 pontos, é muita coisa, não pode perder essa atividade. Se não entregar até dia 22, não tem jeito, porque não há prazo mesmo para entrega. Às vezes, se você fez, não enviou, isso fica pendente, então seria uma pena, né? Que isso não aconteça com ninguém. Às vezes são muitas disciplinas e o aluno fica esperando muito tempo para poder postar, chega na última hora, não postou ainda. Vou compartilhar o material com você. Se precisar, eu vou fechar minha câmera, tá? Se ficar muito lento, algo assim. Beleza, professora. No mais, espero que vocês estejam indo bem aí. Professora, inclusive, E- Roseli, eu aproveitei para fazer no trabalho, falar sobre os direitos humanos voltados para a barragem o rompimento da barragem de Fundão da Samar, que ela caracterizou como um descumprimento, né, essa questão dos direitos humanos, né? Exatamente. Então, nós temos, infelizmente, no Brasil, a gente tem tanto exemplo, né? Não precisa pensar muito, não. Deixa eu ver aqui, lembrar de alguma coisa, essa notícia que está passando. No mundo, de um modo geral, em que há um movimento muito grande, né, para capitalizar, né, para gerar recursos, para consumir os recursos, na verdade, né, o Uhum, ser humano é muito deixado de lado, né, então isso é nós estamos verdade. sendo deixados de lado, né, nós somos, mesmo por aqueles que nos servem, né, com serviços, né, com produtos, acabam também fazendo com que a gente tenha comprometimento, né? Peraí que não é essa não, peraí que não é essa não, ela foi errada aqui. Ô, professora, Nossa. Sim, deixa eu te fazer só uma perguntinha rápida aqui sobre a atividade pode avaliativa perguntar. número um. A primeira atividade avaliativa, que é objetiva, a gente responde no próprio site, né? Tem lá, tentar responder o questionário agora. A partir do momento que a gente clica, a gente tem que ir até o fim, não pode parar, não pode sair do sistema. É assim que funciona dentro do sistema? Nossa, aí você me perdoa demais, porque eu não sei. É porque eu estou iniciando o curso agora, meu primeiro período, né? Embora essa disciplina não seja do primeiro, Sim, porque eu ainda não fiz esse tipo de atividade, né? Aí quando tá, Você então aparece pode, que tenta Ô, vamos responder, ver com Júlio, alguém. Você pode Um entrar colega e ajuda. ô, você Júlio. pode entrar sim, e enviar só no oi. final. Você não precisa de. Não, pode entrar e sair. Você só não pode finalizar o envio lá, que senão aí já vai. Aí se Tipo você quiser rascunho que fica, não é voltar, assim? Agora uma coisa que eu vi que essa atividade dela, eu vi só uma pergunta. Eu não vi mais de uma pergunta. Tem mais de uma pergunta lá, professor? Só sabe a primeira atividade lá? Não, é uma pergunta com tá certinha lá, uma É só uma pergunta. pergunta. Porque tem disciplina que os professores colocam mais de uma, que você quer Mais de dizer. uma, é. Não, A é sua só só uma, tinha tá uma, eu fiquei fácil. na dúvida. Ah, não, então Tá tão beleza. fácil, né, que você ficou até com Não, dúvida, né? não, Não é essa impressionante. pergunta que você colocou tá fácil demais para responder ela aí. Ô, gente, mas isso é só para poder incentivar vocês a pensar nos direitos humanos, não é Ela possível. foi fácil. Já respondi ela na aula hoje, não já? Já, não, tá mais que respondida ela. Toda hora eu respondo essa pergunta, parece? Nossa. tá, eu pensei que fosse uma sequência de perguntas. Não, pode até acontecer do professor colocar, mas nessa disciplina não é não, tá? Vou parar esse compartilhamento aqui, porque eu estou compartilhando um errado.
Ô, Júlio, mas assim, igual a menina falou, você só não pode finalizar. Você pode sair da página, voltar de novo, só que depois que você enviou, acabou. Aí você não consegue recuperar mais, não. Aí já vai. É. Aí Ah, já é o último recurso seu. entendi, Todas Jefferson. elas são assim. Ah, beleza, cara. Obrigado pela dica. Já Mas tô no olha, terceiro também, ano. mas aí, Júlio, quando tiver alguma coisa assim também, você pode mandar mensagem, não tira dúvidas, ou manda lá para o pessoal EAD, que se não for comigo, eu peço para eles responderem também, tá? Ah, ótimo. Bom saber. Obrigado. Nada. Então vamos à aula 2. Apareceu logo aí a atividade 3, né? Hoje, então, é dia 13, esse vídeo, essa aula ao vivo, ela tem a ver com o módulo 3 e 4, certo? Esse conteúdo tem muito histórico, muitas datas. Eu normalmente não fico pedindo esse tipo de detalhamento nas provas. Assim como nessa primeira atividade, que já foi falado aqui que está fácil, o objetivo é, na própria atividade avaliativa, na questão, refletir sobre os direitos humanos. Lembrando que é muito fácil de responder e muito difícil de praticar, né? Infelizmente é assim. Determinados conteúdos a gente tem respostas muito rápidas, mas a gente vê o quanto é difícil a gente conseguir aquilo e também o quanto é difícil a gente proporcionar isso para alguém, né? Só vou pedir para vocês me falarem se está passando. O material está passando, tá, né? Assim. Tá. Tá bom, obrigada. Hoje a gente vai falar sobre essas 3 gerações de direito e apresentar a perspectiva teórica que aborda sobre a 4ª e 5ª geração. Eu comentei, né, na aula passada que tinha vídeos falando sobre isso e tem pessoas que são muito estudiosos da área de direitos humanos, têm total expertise nessa área e tem vídeos assim maravilhosos. Sugiro que vocês estudem, inclusive, direitos humanos, pesquisando no YouTube, profissionais que trabalham diretamente com esse conteúdo, às vezes advogados ou pessoas mesmo que são focados mesmo nos aspectos sociais. Eu sou da área de recursos humanos e sempre lidei muito com as questões humanas, né? Com as questões também relacionadas à gestão de pessoas. Tenho aí a noção em relação aos direitos humanos, mas a gente sabe que no mercado, quando se fala de direitos humanos, a discussão é muito ampla e tem muita gente boa no mercado. Então, vale a pena vocês ouvirem essas explicações, né, relacionadas à parte teórica dos direitos humanos, né? Há muita coisa já em relação a isso. É um tema que nunca vai cair, é um tema que vem lá de trás, e é um tema que, ao longo da nossa existência, continuará existindo, até porque isso, né, é essencial. Refletir sobre os dilemas atuais advindo da globalização, avanço científico e tecnológico que estão relacionados aos direitos humanos. Inclusive, justamente por causa do avanço científico e tecnológico, os direitos humanos, né, precisam se posicionar, precisam conversar com isso, precisam como que propiciar reflexões. Não sei se daria tantas respostas, mas proporcionar reflexões para que haja um senso de justiça em meio a tudo isso e que o ser humano não seja colocado para trás, né? Se eu falo assim em termos dos direitos humanos, ó, que bom, tanta tecnologia, tanta coisa, as crianças já nascem sabendo trabalhar ali mexer com telas, né? Elas são assim, aquilo para elas parece que elas já nasceram conhecendo tudo isso, que coisa boa, elas já nascem nesse mundo. E aí parece que também as coisas são muito feitas no sentido assim também de que elas sejam levadas àquela experiência e que permaneçam naquela experiência e nada mais passa a ser importante, só aquilo que é importante. Será que é por aí também? Né? Além de várias outras discussões, né, que a gente poderia fazer e reflexões, na verdade, quanto aos avanços, né, que nós estamos vendo no mundo e que muitas vezes a gente fica pensando assim, será que é por aí mesmo, né? Ontem eu vi uma coisa que ouvi duas pessoas conversando que são mais velhas, então uma falou assim para a outra. Uma fez alguma coisa e falou assim: isso já não é mais aquela coisa. Aí a outra respondeu: é mesmo. Ela estava fazendo uma atividade e envolvia tecnologia, estava
tipo numa loja, né? Então a outra falou assim: "Ah, eu sei bem como é". Isso já não é mesmo a mesma coisa, tipo assim, né, que não estava acompanhando aquilo, mas falou assim: "É, mas por outro lado também, eh, cada dia a gente fica melhor prestando atenção no que é o principal". E eu falei assim: "Olha, não é que tem sentido, né, porque nós quando vamos amadurecendo, começamos a perceber o que que é o essencial na vida, né, o que que é o principal, o que que tem valor de verdade, né, a gente faz uma apuração dos valores da nossa perspectiva, né, não apenas na perspectiva, de família, mas principalmente na nossa perspectiva como ser humano, né, evoluído que desejamos ser, né, no sentido de ter maturidade, de saber fazer as escolhas, entender o que é que vale a pena, porque tem coisas que, de fato, são dispensáveis. A gente demora a perceber isso. Às vezes busca tanto aquilo e vê que isso é dispensável. Na falta dessa determinada coisa, a gente às vezes fica até bem, né? Então, fica até melhor, vamos dizer assim. Então, sobre a geração dos direitos, é um texto grande, mas que fica a história aqui, né, para poder a gente associar como nasceu isso, né? Os direitos humanos são construídos através de diferentes contextos históricos, então isso vem ao longo de muitos anos e muitos anos. Isso dá a eles uma noção de evolução que ocorre a cada geração. Então, nós sempre achamos que estamos evoluindo, né, a cada geração, né? E as novas gerações sempre acham que são melhores que as anteriores, né? Para quem aí se achava que é jovem, né, e se achava o suprassumo, né? Quando tiver um filho, vai ver que já não está sendo mais esse suprassumo. Então, a nova geração está aí para poder, tipo assim, né, colocar que ela é melhor, não é assim? E quem não tem filho, mas já tem um funcionário, né, um membro da equipe que é mais novo do que você, por exemplo, que é o líder da equipe, vai sentir isso, né? Os mais novos acham que são muito melhores, né? Então, a cada geração, as coisas vão evoluindo, né? Entendamos aí a evolução da forma que nós conseguirmos, né? Porque às vezes certas coisas que acontecem, a gente não consegue materializar muito bem uma evolução na perspectiva de melhorar para o ser humano, né? Então, por isso, diante de tudo isso, né, na situação aí, né, continuando a conversa aqui, tem aqui, né, essa explicação de que um jurista, isso foi em 79, não tem tanto tempo assim, né, criou uma classificação das gerações de direito, que não possui pretensões científicas, mas para ajudar a situar as diferentes categorias de direito no contexto histórico que surgiram. Então, ele foi lá, viu aquilo tudo e organizou isso, né? Mostrou que isso poderia ser categorizado e fez essa categorização. Esses 3 princípios, que são os 3 princípios da Revolução Francesa. Isso aí, certamente, vocês já estudaram, também já esqueceram, eu pelo menos esqueço isso, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. Esses 3 conceitos são utilizados para dividir de forma didática os direitos humanos em 3 perspectivas históricas de entendimento. Através da teoria geracional de Vazac, é possível, portanto, distribuir os direitos humanos em primeira geração, segunda geração, terceira geração. É isso, né? Bem básico assim. Então, na primeira está a liberdade, na segunda a igualdade e na quarta e na terceira a fraternidade. E então aqui, né, nesse modo, conforme está lá no Saga, fica bem fácil para poder a gente perceber, né, como é que isso funciona, esse tipo de coisa que pode cair na prova, fica fácil de vocês guardarem também. Os direitos civis e políticos têm a ver com direito à vida, direito de ir e vir, direito à segurança individual, à privacidade, à representação dos direitos sociais no Estado, dentre outros. Então, nós temos esses direitos, né? Se a gente, por exemplo, tem uma criança que está em casa e ela quer ficar no quarto dela um tempo sozinha, ela tem direito a essa privacidade, né? Até podemos perguntar, né? Você quer um pouco de privacidade? Precisa, né? Privacidade no sentido dela até ficar ali calma, às vezes fazendo uma atividade, brincando com alguma coisa, né? Então, isso reflete, acaba que também na segurança daquela pessoa, no bem-estar daquela pessoa, certo? Os direitos, então, eles vão se complementando, assim, né, na nossa vida. A gente vê que, de fato, né, essas questões aí que estão colocadas, elas são necessárias para todos nós. Então, nós merecemos isso é digno, né? É uma questão de dignidade ter direito à vida, não é?
as discussões que são geradas em torno aí de vários temas, né, dentro dos direitos civis e políticos nessa primeira geração, a gente vai encontrar diversos debates relacionados a posicionamentos, né, quanto a aborto, quanto à eutanásia. E aí, gente, tem muita discussão, né? E cada região faz aí, né, não só nas gerações, né, mas também cada região, cada país vai fazer uma apreciação diferente, às vezes, em relação a isso, porque o mundo não é assim tão igual, né? As leis são diferentes para cada região. E aí a gente, às vezes, precisa aprender a relativizar para poder entender a vida, né? Mas os nossos valores, eles regem, né, a nossa mente, não é assim? A nossa forma de tomar decisão e por aí vai. Os direitos sociais são de segunda geração. Tem direito à saúde, à previdência social, as condições especiais de trabalho, horário de descanso e lazer, entre outros. Esse aqui é um dos que está mais próximo da nossa realidade no que se refere à gestão, né? Esses aqui estão muito diretamente ligados ao nosso dia a dia de líder, de gestor dentro de uma organização. Os anteriores também estão, mas esse aqui está muito presente de segunda geração, são os direitos sociais, a empresa, por exemplo, né, a administração, a ciência social, então tudo que está relacionado aos aspectos sociais está muito próximo da nossa realidade como gestor, né? Vocês que estão fazendo o curso na FACE, o curso EAD na FACE, de ciências econômicas. Então, quer dizer, vocês têm muito a ver, o curso de vocês tem muito a ver, todos vocês, em algum momento ou não, já estão sendo preparados para serem gestores também na área de atuação de vocês. E tem os direitos coletivos e difusos, direito de proteção à própria sociedade, como defesa do meio ambiente, do consumidor, da infância, juventude e outros. E pensando bem, esses projetos integradores que vocês fazem comungam com essas orientações, né, relacionadas aqui a essas 3 gerações de valores. Então, passa por aqui uma forma de organizar. Mas por detrás de cada uma dessas gerações, eu insisto na palavra, que não cala, né? O primeiro, os direitos civis e políticos visam a dignidade humana, os direitos sociais visam a dignidade humana, os direitos coletivos e difusos visam também a dignidade humana, né? Pensando sempre na proteção do ser humano. A gente coloca aqui, né, os direitos humanos numa perspectiva elevada, mas a gente vai favorecer a vida no planeta, né, cuidando do meio ambiente. Então, isso vai fazer com que não só o ser humano seja beneficiado, mas todos, né? É o direito à vida, né, que a gente pode interpretar aí em diversas situações, né? Os direitos Oi? É, eu posso fazer só um comentário? Pode, É claro, é. porque aquela hora que a senhora comentou aí sobre direito ao aborto, direito à eutanásia, etc., eu lembrei que a senhora passou para a gente na última aula um vídeo para a gente assistir sobre princípio da dignidade no canal da Cíntia Brunelli no YouTube. Um Sim, vídeo bem legal, 7 minutos. Eu queria só comentar o seguinte, no canal dela tem vários vídeos muito legais, de 4, 5 minutos, 8 minutos, e tem um falando só sobre isso. Falou sobre aborto, eutanásia, suicídio, uhum, etc. Tem onde que a pessoa tem sim, direito, que não pode. E tem um que sim, fala sobre filósofos que defendiam a pena de morte, outros que não, que eram contra. E sim. dentro dessa parte, falando sobre direitos humanos, ela tem vários vídeos, uma linguagem bem mais acessível, eu achei bem legal. Pois é, isso que eu falo, porque esses profissionais, é bom você ter falado sobre isso, né? Porque às vezes esses vídeos assim que não tem um propósito, vamos supor, que a gente tem um propósito acadêmico no sentido de organizar o conteúdo, colocar parte por parte e fica focado ali naquele tópico. E tem muitas pessoas, né, fazendo seus vídeos de forma autônoma, né, fazendo apresentação, colocando ali o seu ponto de vista a respeito dos temas, conseguem, e por serem altamente conhecedores do assunto, como eu já mencionei, conseguem transmitir de um jeito tão bom, tão agradável, né, que a gente passa a ficar assim admirador mesmo desse tipo de conteúdo, porque é um conteúdo muito bom de se estudar, né? É um conteúdo que faz parte da vida da gente. Se a gente tivesse isso com uma carga mais assim generosa, né? Seria talvez mais fácil da gente
se sentir, vamos dizer assim, dentro das organizações mais valorizados, fazer as exigências que a gente tem direito de fazer, porque chega um momento, às vezes, né, que a pessoa está numa situação tão difícil, né, o Brasil com tanta crise, com tanto problema que a gente tem, às vezes, assim, fica difícil querer exigir alguma coisa, porque é como se fosse assim, não vai ser ouvido, né, mesmo. Então, os países menos desenvolvidos, as pessoas começam a se calar mais, né? Ou quando começa a falar, isso está tão desarticulado que a gente nem sabe o que falar sobre certas coisas, passa até uma certa vergonha, uma tristeza, né? Então, chegar nesse ponto assim também é ruim, né? Então, esses vídeos, de fato, sensibilizam a gente, faz a gente interessar e até acreditar de fato, né? De novo, que a gente tem muitos direitos que a gente tem deixado correr solto, né? Não vale a pena. Depois eu vou voltar na aula 1 lá para ver se eu capturo isso, para colocar aqui no chat para o pessoal ver, para quem não assistiu. Acho que agora, né, que já está em abril, o semestre já começou, já está assim mais. As coisas já estão mais engrenadas, ainda mais que a atividade 1 e 2 já vai ser entregue esse mês, então esses já estão mais assim tá mais assim de mãos dadas com o semestre, mais em paz com o semestre. Então, é um bom momento de fazer esses estudos reflexivos e aproveitar, né, o semestre, porque senão passa tudo tão automático, né? Professora, Então, obrigada aí. posso colocar o link no chat aqui, aí o pessoal pega. Se você colocar, eu vou te agradecer. Eu Ótimo. vou colocar agora, Professora, o inclusive link tem está no como que ela chat. fala sobre. Mas É, tava o quê? O link que você passou Você da última aula, ainda ele tá aparecendo. tá aparecendo, né? Porque eu nem tô tendo tempo de olhar os chats, né? Só no final da aula eu vou lá dar uma olhadinha. Agora que não tô vendo nada, só o meu PowerPoint. Eu não minimizei nenhuma tela aqui. Depois eu vou dar uma olhada lá então. Mas coloca de novo, porque então fica chamado aí, né? No chat vocês vão ver o link de vídeos, né, que são interessantes para poder ter um entendimento disso, e às vezes essas explicações vão ajudar muito na hora de responder questões de prova, né? Então, esses direitos de primeira dimensão, aí já está falando primeira dimensão, estão vendo? É a mesma coisa, tá? É forma de dizer, não tem uma prescrição exata. São os autores fazendo as suas descrições, né, de como é que eles estão vendo, e daí fica com denominações, né, diferentes, né, podendo ser dimensão ou geração. Os direitos fundamentais de primeira dimensão são direitos individuais ligados à liberdade, são os direitos civis e políticos. Bom, nós estamos bem em relação a isso? É claro que não. Não estou falando só de Brasil. Os direitos fundamentais de segunda dimensão estão diretamente ligados ao valor da igualdade, valor da igualdade. São sociais, econômicos, culturais e exigem atuações do Estado. Estamos bem? Não, é claro, né? Quanto menos desenvolvido, quanto mais crise no mundo, né? Já estou falando até de mundo para não falar, porque eu não quero entrar em aspectos políticos, a gente se perde, não vai chegar a lugar nenhum. No andar da carruagem desse mundo que a gente está ficando muito a desejar na minha forma de ver. Os direitos fundamentais de terceira geração dizem respeito ao valor de fraternidade ou solidariedade destinados à proteção do gênero humano. São os pautados no desenvolvimento, no meio ambiente saudável e ecologicamente equilibrado, autodeterminação dos povos, bem como ao direito de propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade e ao direito de comunicação. Num primeiro momento, quando começa a falar sobre desenvolvimento, meio ambiente saudável, ecologicamente equilibrado e algumas coisas aí, vejam que o projeto, essas disciplinas dos projetos integradores, elas atendem os pré-requisitos do MEC, que exigem que as universidades discutam dentro de sala de aula esses conteúdos, certo? Direitos humanos, meio ambiente, responsabilidade social, e faz muito bem, porque se os estudantes, né, não só forem ver isso lá quando são crianças, adolescentes, e se nós nunca mais refletirmos sobre isso, se não levarmos isso para as empresas, isso não vai acontecer, porque isso passa não só pelo, pelo ambiente, né, pelo ambiente público, né, mas pela responsabilidade pública, mas também em parceria, deve ser em parceria com o setor privado e com todos nós que somos, né, cidadãos, certo? Todos nós temos que ter essa sensibilização sobre a importância de melhorar diversos aspectos aí, mesmo porque nós é que
tratamos, né, convivemos, circulamos nesse nosso meio ambiente, por exemplo, somos nós que recebemos, vamos dizer assim, né, os benefícios ou os malefícios, né, gerados por diversas decisões que são tomadas, né, nas perspectivas aí políticas, econômicas e tudo mais. Então, a gente precisa estar mais ligado nisso, né? Essa aí é a tríade, então, que vocês já ouviram, é claro, né, da liberdade, igualdade e fraternidade, que tem a ver a fraternidade, né, que a gente usa mais solidariedade, né? A fraternidade talvez que é o mesmo significado, mas talvez isso fique um pouco carregado, né, do lado, alguns entendem assim, né, do lado da religião, né, mas muitas vezes a gente fala um abraço, né, fraterno mesmo, né, carinhoso e fraterno, no sentido de entender que somos todos irmãos, né, que é uma coisa que não se pode falar em todo lugar, né, assim, mas que é uma realidade, né, estamos aqui ocupando o mesmo espaço, e a solidariedade deveria ser algo base, né, da nossa educação. Alguns países são assim, né, são mais solidários uns com os outros, né, e é importante, né, e até acho que o brasileiro é solidário em relação a outros lugares, né. Os direitos de quarta geração, agora vem aí, né, essa outra categorização, né, abarcam o padrão é pensar no primeira, segunda e terceira geração, vocês vão ver isso pelo conteúdo do material que vocês estão estudando. O quarta geração são os direitos à democracia, à informação e ao pluralismo, ao direito de comunicação. Já são coisas mais avançadas, né? Tipo assim, vamos dizer que a cada geração, o tempo vai passando, então essas categorias vão melhorando, vão sendo mais estudadas, mais faladas, e se tiver, quanto mais gente estiver estudando isso, para explicar, para mostrar, para insistir, para tentar convencer, melhor vai ser, né? Importante salientar que os direitos de primeira geração ou dimensão, os individuais, os de segunda geração sociais e os de terceira geração desenvolvimento, paz e fraternidade, são estruturantes dos direitos humanos e da democracia. Tem sentido, né? Quanto mais nós tivermos tudo isso, mais nós vamos ter uma percepção de democracia, né? Que é algo assim que todos se beneficiam com ela de uma forma igualitária, né? Portanto, o tema democracia envolve esses três tipos de direitos. Falar de democracia é algo muito abrangente, né? A gente não consegue assim materializar isso, né? Numa fala apenas, né? Numa prática apenas. Depende de muita coisa, né? Para a gente sentir que de fato, né? Nós vivemos, por exemplo, né? Experimentamos a democracia. Em relação à quarta e quinta geração, a doutrina costuma ainda classificar os direitos humanos nessas duas gerações, sem que haja um consenso quanto ao tema. São estudos, né, gente? São doutores, são pesquisadores da área que fazem os estudos e propõem. Como eu já disse e repito, não tem uma prescrição que tenha que ser assim, né? Os direitos de quarta geração são representados pela democracia e a informação, enquanto que aqueles de quinta podem ser definidos como direito à paz. Os direitos ainda são um desafio, embora existam diversos documentos e instrumentos para garantir os direitos humanos. Na prática, ainda há uma grande dificuldade em tirar estes planos do papel. Parece que isso aqui, né, serve para a gente saber o quanto ainda precisa ser feito. Não para desanimar e ficar reclamando, mas ver a dificuldade, né, de se viver em sociedade, ter a garantia desses direitos para todos nós, né? A quinta geração consiste no direito à paz. Tal classificação é defendida pelo autor Paulo Bonavides. Não há consenso doutrinário sobre esse tema, uma vez que alguns estudiosos consideram mais adequado classificar este direito como pertencente à terceira geração. Essas questões, assim, né, não é o foco aqui na disciplina, né, basta a gente num primeiro momento, lembrar que é para sensibilizar, né, sobre a importância de nós como profissionais, que esse é o foco da disciplina, né, como profissionais de gestão ou trabalhadores na área de gestão, devemos zelar para que o ambiente seja um ambiente de respeito, né, com valores humanos,
fazendo com que as pessoas se sintam ali seguras, tenham a sua privacidade, né? Possam exercer a sua atividade profissional com segurança, sem ser, né, vamos dizer assim, discriminadas, que essa é a palavra, por qualquer tipo de situação dentro do ambiente de trabalho, né? Se a gente conseguir isso, a gente já está praticando aí, nem que seja o básico do básico em relação aos direitos humanos, né? Isso está tão ainda assim longe, né? Eu estou colocando aqui mais uma coisa, assisti o vídeo Dicas do Professor, vídeo do módulo 4. Está falando da teoria e prática dos direitos fundamentais como direitos humanos. Aba Dicas do Professor. Nesse vídeo é feita uma explicação sobre as gerações dos direitos e menciona sobre as descobertas científicas relacionadas à informação e à manipulação genética, dentre outros aspectos. Principalmente quem é da área de saúde, né? Porque certamente tem aqui profissionais também da área de saúde. Fica bem também ver sobre isso, né? Mas, então é isso. Sugiro que vocês vejam, assistam esses vídeos, né? Como foi colocado aqui, né? Às vezes, assim, explica de um jeito que... E são vídeos rápidos, né? Que otimizam muito, né? O entendimento do conteúdo e uma boa reflexão, né? Mas E o aqui, gente... não tá aberto não, né? Ele acha que não está aberto. A partir Vai de... abrir dia 23, né? Aham. Esse material, quando eu preparei, a atividade 3, eu já estava dando semestre passado, eu já estava dando feedback. Aí eu até mudei aqui, eu coloquei importante, né? Eu, na segunda aula, já estava dando feedback da atividade discursiva. Então, esse vai abrir depois mesmo, né? E na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre a Unicef, tá? Aqui vai terminar assim. Agora, o que eu quero com vocês é chamar a atenção da atividade discursiva, principalmente, né? A primeira eu já fiz para vocês, praticamente é assim. A segunda é muito fácil. Eu queria que vocês fizessem uma reflexão sobre o que é pedido nela. E na hora que estiverem fazendo aí as proposições em relação a essa atividade, que vocês, de fato, pensem assim, nossa, o que eu posso fazer para mudar isso dentro das empresas que eu pretendo trabalhar, né, que eu trabalho, que eu já trabalhei, como que eu faria isso? Acho que o meu vídeo está travando, né? Já parei de compartilhar, né? Não está compartilhando mais não, né? Não, tá mais não. Para mim Tá tá travando, travando. não. Então, agora eu vou abrir a atividade aqui para eu alertar sobre algumas coisas. A senhora falou que o primeiro exercício a senhora praticamente respondeu para a gente nessa aula? Mas eu tô falando dela desde que eu entrei nessa Não. sala. É porque a gente já tinha feito no início, eu tô achando que... Desde lá de trás eu tenho falado dele, né? Mas tá. que bom que vocês já fizeram, mas tem gente que não fez ainda, né? Então, deixa eu só ver aqui. Se eu coloquei... Espera aí. Não é esse. Vou abrir atividade direto, que eu falo para vocês o que se espera dessa questão, né? Para vocês não responder de forma incompleta, né? Senão perde ponto, né? A ideia é não perder nada, né? São 20 pontos, se responder tudo. Então, vejam que na atividade discursiva número 2, está pedindo o quê? Para apresentar, descrever de forma breve sobre um caso em que houve violação dos direitos humanos. Isso pode ser real, pode ter sido apresentado no filme, né, numa situação que vocês ficaram conhecendo. Ou pode pesquisar em diversos meios que vocês tiverem acesso pela internet. Às vezes, conversando com alguém, vocês vão identificar algo. Aí vai escrever o caso. Escreveu o caso, é a primeira parte, certo? Apresentou, descreveu o caso. Vamos supor que gastou 5 linhas, 10 linhas para escrever, está escrito. Aí vem a segunda parte da pergunta.
Mencionar porque no referido caso pode-se considerar que houve violação dos direitos humanos. Por que você acha que aconteceu ali de errado? O que falhou, né? Pode ser na perspectiva de qualquer um dos direitos, né? Primeira, segunda ou terceira geração, quarta ou quinta, se quiser ir para esse lado. Mas só colocando ali primeiro, segundo ou terceiro, algo daqueles ali já atende. Depois vai mencionar as consequências, as possíveis consequências danosas para a pessoa, para o grupo de pessoas, por exemplo, quem falou sobre barragem, o grupo de pessoas, aquela comunidade, que consequência danosa teve, esse grupo teve, né, que teve seus direitos violados. O que aconteceu com elas, né? O que poderia acontecer? E depois explicar o que pode ser feito para evitar que situações como essas ocorram, sendo desejável que sejam apresentadas ações preventivas. Vocês podem, inclusive, nessa parte, fazer até um pequeno plano de ação, né? Colocar lá ações a serem feitas para não ocorrer essa situação. Então, o plano é o quê? A meta é não ocorrer, a meta é manter aquela situação ali segura, conferir dignidade às pessoas, algo nessa linha. E aí, não se esqueçam de responder. Então, se a questão vale 20 pontos, praticamente aqui, se tem 4, são 5 pontos para cada tracinho desse, tá, gente? Então, vamos supor que não responde um deles aqui, não explicou o que pode ser feito, já perdeu 5 pontos. Ok? Então, cuidado para não responder correndo, esquecer os 5 pontos de lado, mais ou menos assim, né? Cuidado para não responder correndo e não responder todos os tópicos. Aí, na hora da correção, quem corrige sou eu e os tutores. Os tutores são orientados a fazer a correção na medida que ficar a desejar qualquer um desses, né, tem uma queda na pontuação. Então, invistam na pergunta, façam, leiam a pergunta, entendam a pergunta, invistam bem nela para ficar uma coisa bacana, tá? Vou deixar esse tempo da aula para vocês fazerem. Vou interromper a gravação. E essa apresentação que a senhora fez, a senhora vai disponibilizar junto com a gravação da aula? Vou fazer